a nossa alegria de poder sair da nossa casa depois de uma jornada de trabalho, de um dia cansado, afadigado. Mas nós tomamos um banho ali, paramos um pouquinho e decidimos, não, hoje eu vou à casa do Senhor. Essa é a melhor escolha, irmãos, que um homem poderia fazer, que um homem pode fazer aqui nessa terra. É de escolher estar na presença do nosso Deus, aleluia, adorando a Ele, glorificando o nome dEle, exaltando o seu santo nome, aleluia, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amados, boa noite mais uma vez, a paz seja convosco, amém? Quem está feliz aí, diga amém. Quem está bem, eu estou bem. Glória a Deus. Sempre vamos estar bem, porque o Senhor, Ele é conosco, amém? Amados, abra a tua Bíblia lá em Juízes aí, no livro de Juízes, depois de Deuteronômio aí, do 5º livro da lei. Aí vem Josué e Juízes, amém? Juízes 6, nós vamos ler do verso 11 até o 15, amém? Juízes 6, 11 a 15. Você que não vai estar aí no aplicativo, aleluia, porque Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Quem não achou, telão, aqui, ó, tá aqui, ó. Amém. Vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Azezerita, onde Gideão e seus estavam malhando o trigo. No tanque, me perdi aqui na leitura. No tanque que era para malhar o trigo, estava malhando uva, estava processando a uva, para o esconder dos medianitas. E quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: "Ô homem, o Senhor é contigo, homem valente." E Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, e que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas." O Senhor olhou para ele e disse: "Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu?" Respondeu-lhe Gideão: "Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha família." Tem outra tradução que diz: "E eu o menor da casa do meu pai." Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, por tudo quanto o Senhor tens feito. Pai, toma a direção de tudo que for falo aqui nessa noite. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Podem vos assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Querido, hoje nós vamos mergulhar na história desse homem de Deus, amém? É um homem uma história a qual todos nós conhecemos, que Gideão, ele passou num momento muito crucial da sua vida, várias fases com Deus na sua jornada aqui nessa terra. Uma época muito difícil para a sua vida ali, para o seu chamado naqueles dias. Gideão, ele foi chamado por Deus para ser juiz de Israel, para julgar
aquelas nações, ou subjugar aquelas nações daquela época que vinha de encontro contra Israel para oprimir aquele povo. Gideão é um homem que passou diversas fases da sua vida, né? E o que nós podemos tirar ou aprender com a vida deste homem? Nós podemos aprender que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus que está servindo a Deus, ele pode também passar muitas fases da sua vida espiritual enquanto ele está aqui nessa terra, servindo a Deus aqui nessa terra. E Gideão não foi diferente. E também não será diferente conosco se você não passou por algum momento da fase da tua vida, por um momento difícil. Eu já falei isso aqui uma vez, não estou te desejando mal, mas você vai passar, porque isso faz parte de um processo de Deus para nossas vidas, de aprendizado. E Gideão, queridos, e eu quero convidar você a compreender essas 5 fases da vida de Gideão, ao qual ele passou na sua caminhada com Deus aqui nessa terra, queridos. Porque, como eu já tinha falado, Gideão passou uma época em que as pessoas da sua época não cultuavam mais a Deus, não buscavam mais a presença de Deus. O povo de Israel, ele tinha se distanciado de Deus. Por uma parte, ele estava, quando Deus estava operando, fazia maravilhas, aquela geração vinha e aceitava a palavra de Deus e se convertia a Deus. E então eles passavam uma caminhada com Deus, a viver uma vida com Deus. Mas depois que passava-se alguns tempos, eles voltavam a pecar contra o Senhor. E era preciso Deus fazer uma correção, permitir que viesse uma correção sobre a sua vida, para que eles viessem a aprender algo de Deus para a sua vida. E Gideão, queridos, a primeira fase que Gideão passou foi a fase do sofrimento. Amados, essa não é fácil. Essa é talvez uma das piores fases que o homem ele pode passar aqui, porque essa fase do sofrimento é uma fase ainda a qual nós não entendemos ainda qual é o propósito de Deus nisso. E quando nós não entendemos qual é o propósito de Deus, porque aquilo está nos sobrevindo, a gente não entendemos. E muitas das vezes isso gera um certo medo, uma certa angústia, uma certa aflição, porque nós ainda não chegamos a entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Mas Deus estava simplesmente permitindo que algo viesse sobre a vida daquele povo, porque ele tinha desobedecido a Deus e Deus já tinha avisado a eles. E assim Deus permitiu que aqueles homens ele passasse por 7 anos de opressão. E quando eles estavam passando por esses 7 anos nesse processo, não foi fácil, porque não foi só simplesmente um mês, ou um dia, ou dias, ou meses. Mas a palavra nos diz que foi 7 anos, 7 anos de sofrimento. Amados, por quê? Porque eles desobedeceram a Deus e Deus permitiu que os amalequitas, os medianitas, os amalequitas e os demais povos do Oriente viessem contra Israel, e eles vinham e levavam, devastavam toda a terra, todas as suas plantações, que todos os anos suas ovelhas, seus gados, tudo que eles produziam durante o ano, eles vinham como os gafanhotos e levavam tudo, destruía toda a produção da terra, e com isso Israel foi se enfraquecendo. Mas chegou um tempo que Israel não aguentava mais a opressão dos seus inimigos. Eles não aguentavam. E agora eu me lembro lá de 2 Crônicas 7,14, quando o Senhor diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Querido, eu quero te dizer uma coisa. A ausência do livramento de Deus, muitas das vezes, não é a falta da presença de Deus.
Para nós não entendemos, nós não conseguimos compreender qual é o propósito de Deus nisso, mas Deus tinha um propósito na vida de Gideão, para que ele viesse a libertar o povo de Israel. Mas ainda ele estava em uma das fases do processo, a qual ele ainda não entendia. Isso traria sobre o seu coração um sofrimento e um medo muito grande. Deus permitiu que nós passamos por provações para que nós possamos entender qual é o seu verdadeiro propósito. Deus, Ele vai permitir talvez um momento hoje que você está vivendo. Talvez tudo que você está passando hoje seja a permissão de Deus para um propósito. Talvez esse propósito seja para tratar o teu coração. Talvez esse propósito seja para que você seja uma pessoa que libere perdão. Porque tem pessoas que têm dificuldade para isso. Talvez seja para você ser mais companheiro, mais amigo. Talvez para que você possa entender o amor de Deus para a tua vida. Mas enquanto nós ainda não entendemos essas fases, passamos pelo momento de sofrimento e medo. O medo fazia com que eles agora se escondessem dos seus inimigos. O medo fez com que eles agora subissem aos montes. E lá eles fizessem seus esconderijos nas cavernas. É tanto que quando o Senhor vai falar com Gideão, aonde é que Gideão está? Gideão está ali na piscina, em um lugar ali, aonde que era de processar o trigo. Ele estava fazendo o quê? Malhando, onde o lugar de malhar trigo, ele estava processando o processo da uva ali, de retirar o vinho. Mas não era o lugar exato. Mas por quê? Porque ele estava nas fortalezas, nos lugares mais seguros, porque eles tinham medo que a qualquer momento o seu inimigo, o medo, ele nos priva da graça, meu irmão. O medo nos distancia de Deus. Você lembra lá de Pedro? Todo empolgado. Jesus vem andando sobre o mar, uns começam a ficar com medo. Será que é um fantasma? Que negócio é aquele? Eu não entendo, eu não compreendo. Mas Pedro, ousado, ele chega e diz: Senhor, se és tu, permita que eu vá sobre a tua palavra. Ele foi, sobre a palavra de Jesus, a permissão de Jesus, ele foi. Mas quando os ventos começaram a soprar forte sobre a sua vida, e agora ele veio e tem medo, ele temeu aquela situação, ou seja, ele tirou os seus olhos de Cristo e ele começou a afundar. Meu irmão, quando nós tiramos os nossos olhos da palavra, nós começamos a definhar. Aí você muitas das vezes começa a passar por uma vida de sofrimento espiritual, de angústia. Muitas das vezes na tua casa, no teu casamento está um conflito e você não consegue entender o que está acontecendo. Você não consegue compreender o que é que está acontecendo, uma turbulência muito grande, é uma discórdia, e você não entende, talvez o teu filho, uma rebeldia, algo que está acontecendo, porque o diabo, ele é estrategista, meu irmão. Sempre o pastor diz aqui que o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é bom naquilo que ele faz, e perseverante. Ele não está preocupado se demora 10, 20, 30 anos, mas não. Ele vai ali, ó, com um pé de lã, devagarzinho, tranquilo, até ele conseguir os seus objetivos. E Gideão, naquele momento, não entendendo essa primeira fase, não entendendo esse processo, e ele não entendendo que era um propósito de Deus, que era uma permissão de Deus, nós vamos agora para a segunda fase. E a segunda fase que eu quero falar, que houve sobre a vida de Gideão naquela época, foi a fase, querido. E essa, muitas das vezes, todos nós temos, todos nós já passamos, talvez por algum momento nessa fase, a fase da incerteza.
Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que o Senhor vai me dar vitória? Deus, até quando eu vou sair dessa situação? Até quando esse processo vai passar? Nós não entendemos que para nós chegarmos até uma vitória diante de Cristo, nós precisamos passar pelo momento de incerteza, porque Deus, Ele quer mostrar, se revelar para nós a sua grandeza. Mas muitas das vezes a gente não entendemos esse processo. E Ele diz, olha, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio todas essas coisas? Porque o Senhor permitiu que essas pessoas eles viessem sobre nós. Não é o Senhor, não é o Deus ao qual nossos pais nos contaram das maravilhas que o Senhor fez no Egito e o livramento que o Senhor nos deu, e porque agora o Senhor nos permite. Ele não estava entendendo. Querido, mas o Senhor depois olha para Gideão e fala assim, vai nessa tua força, homem valente, valoroso, que o Senhor é contigo. Aparentemente nós olhamos para Gideão, nós não vimos quase força nenhuma, né? Mas para Deus não importa se é com pouca ou com muita força, porque não é pelo braço forte do homem, não é pela capacidade física do homem, não é pela sua inteligência, não é pela sua capacidade, mas o Senhor é que nos conduz ao êxito, à vitória, é o Senhor, e nós temos que reconhecer isso, queridos. Lá no verso 10, ele diz bem assim, eu disse, eu sou o Senhor vosso Deus, e não vos temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desse ouvido à minha palavra. Olha aí, irmãos. Eles não deram ouvido à palavra de Deus. Aí agora passa pelo momento de incerteza, mas todos estavam dispersos, mas Gideão, ele era inconformado. Gideão, ele não estava aceitando a situação, porque ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, a qual os seus pais contaram, mas Gideão não tinha passado uma experiência ainda com Deus, e era preciso ele passar por um processo com Deus. Então agora, Deus começa a tratar, a Gideão começa a esclarecer a Gideão que o Senhor está com ele. É natural, amados, quando nós estamos passando por essa fase, de termos dúvida e questionamento. Porque todos os homens tiveram. Abraão teve acerca da sua descendência. Jacó teve acerca se o Senhor estava com ele ou não, no vale. Todos eles tiveram, mas todos eles tiveram momentos sobrenatural de aprendizado com Deus. E Deus, ele está nos levando para esse segundo nível, para nós aprendermos com Ele, para nós como igreja não entrar no momento de desespero que nós tivemos. Por isso que nós estamos aprendendo como Gideão, como extrair da vida deste homem essa experiência. E eu quero passar pela segunda fase agora, que é a fase da experiência. Gideão é encorajado a colocar a sua confiança em Deus. Olha aí, irmãos. Vai nessa tua força, homem valoroso. Olha, Gideão, não é eu que te enviei. Ah, Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso, eu sou o menor de toda a tribo de Israel, né? De todas as tribos de Israel, ele era o menor. E ainda ele se rebaixa mais ainda. E da casa ainda do meu pai, eu sou o menor. Sabe, amados, momento que a gente achamos que não temos a capacidade,
momento que nós achamos que não somos capazes, momentos que nós olhamos para um cenário e achamos que nós não somos capazes, mas Deus estava chamando Gideão agora ali para ele passar uma experiência com Deus, para ele viver algo inédito. Mas mesmo assim, no momento ali de incerteza, de dúvida, ele ainda fala: Senhor, me dá um sinal que o Senhor é comigo. Não é assim, irmãos, que a gente faz às vezes? Deus, se o Senhor é Deus, então usa irmão tal para falar comigo. Se ele falar, então eu acredito. Ô irmão, o Senhor estava chamando a Gideão para confiar na sua palavra. Ela é absoluta. Ela é fiel, ela é verdadeira. A palavra de Deus, irmãos, quando o Senhor ele age pela sua palavra, ele vela pela sua palavra para vos fazer cumprir. Deus, ele não é filho do homem para que ele minta, mas tudo quanto ele está predestinado na sua palavra vai acontecer. Isso é certo. Mas muitas das vezes nós queremos um sinal. Olha, Senhor, se então essa lã eu vou colocar ali e ela amanhecer molhada, encharcada, tudo bem. Então um sinal, Deus fez como ele pediu. O segundo ele diz: agora, Senhor, faz com que sua lã fique seca e todo o redor da terra esteja cheio de orvalho. E o Senhor assim fez. E mesmo assim, amados, Deus ainda deu um sinal a Gideão. Por mais que a dúvida estava batendo no seu coração, por mais que ele estava descrente, mas Deus estava com ele. Pelo fato, amado, de algum momento da sua vida você estiver passando por essa fase e a dúvida bater e a incerteza no teu coração, isso não quer dizer que Deus ele não está com você, porque Deus estava ao lado de Gideão. Deus já estava preparando Gideão para algo grande, para algo maior, qual ele não entendia. Ele não compreendia. Talvez você esteja passando isso na tua célula. Talvez você esteja passando isso no teu ministério. Talvez você esteja passando isso na tua vida. Por algum momento, por alguma dessas fases. É porque Deus ele está te preparando para algo grande. Para algo grandioso, e você não entende. E quando Deus chama você para esse ministério, para você ser um anfitrião, para você ser um líder, para você ser um supervisor que seja, muitas das vezes você se recua, você se retrai porque você acha que não é para você. Meu irmão, quem capacita, quem chama é Deus, e quem capacita também é Deus. Não temas. O Senhor, ele é conosco em todas as nossas jornadas. Deus é conosco. Deus, ele está ao nosso lado, nos preparando para que nós possamos vencer todos os obstáculos a qual nós passamos aqui nessa terra. Queridos, então Gideão agora ele passa a ter um momento de experiência com Deus. A sua fé é restaurada, é restabelecida, porque ele diz: que eu vou para cima, porque meus olhos agora, ela vira o Senhor, o anjo do Senhor. Olha, foi o Senhor que me chamou. Gideão agora se fortalece, e agora quando Gideão se fortalece, seus inimigos agora começam agora a afrontar agora. Eles vêm agora e começam a ir num ponto estratégico para prevalecer contra Israel. Aí Gideão agora ele toma uma ação. Ele convoca agora 32 mil homens de infantaria. Faz uma convocação. E prepara aqueles homens. Mas esse ainda não era o propósito de Deus. Porque senão eles poderiam: não, eu venci pela minha própria força. Nós tínhamos 300 homens, a minha habilidade, eu sou capaz, eu sou apto, eu vou lá e vou vencer. Agora nós temos bastante. Mas ainda era muito pouco, conforme o número ao qual eles tinham. Amados, mas Deus, ele prova os nossos corações. Deus, talvez ele esteja provando o teu coração, como ele provou a Gideão. O Senhor disse: olha, manda os tímidos, os medrosos voltar para onde? Atrás, manda eles embora. Amados, Deus ele não se alegra
dos tímidos, dos covardes. Deus, ele se alegra do homem e da mulher de Deus que está passando por uma luta, por uma provação, mas ela está vencendo com o joelho no chão em oração. No momento que eu estou passando um momento difícil, a minha companheira de oração, minha esposa, nós vamos por quarto. E marcamos um dia, durante X dias, nós vamos estar orando por esse propósito. É assim que nós vencemos as batalhas da vida. Você sozinho, você não consegue, só porque você precisa do Senhor, a sua capacidade. 10 mil homens voltaram, agora voltaram 22 mil, Senhor, ainda é muito, Gideão. Eu quero te provar mais. E faz ali o teste da água, né? Aquele que põe a espada no chão. E outro vai lá e põe a boca para beber direto na água, ele separa. E aí só sobrou 300 homens. Meu irmão, você está preparado para vencer uma batalha impossível aos olhos humanos? Era impossível aos olhos humanos. Gideão vencia aquela batalha com 300 homens, não tinha como, irmão. Tinha que ser a mão de Deus. Você entende? Você está entendendo que quando algo vem sobre a tua vida para tentar te desanimar, te abater a tua fé, mas o Senhor está falando, olha, deixa comigo que eu resolvo isso aí. Tem dias que eu estou passando por situação que eu falo para Deus, Deus, eu não posso, mas sei que o Senhor pode. Então toma aí, está nas tuas mãos, eu estou fora disso aí, ó. Problema teu, aí resolve aí para mim. Porque eu não posso. Eu não tenho capacidade para isso. Tem coisas que nós resolvemos, tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que só Deus pode fazer. É nesse momento que Deus ele age, é nesse momento que Deus entra com a sua graça e a sua misericórdia nos dá o livramento. A fase da provação é a quinta fase. Gideão foi provado ali na quarta e na quinta fase, essa é a melhor, irmãos. É a fase da vitória. Amados, vale a pena confiar em Deus. Gideão passou por essas 5 fases. A fase do sofrimento, da incerteza, da experiência com Deus, da provação. Mas agora Gideão, ele chega agora na face da vitória e ele fica regozijado, porque quando o Senhor, ele começa a troncar as trombetas e quebrar os cântaros ali, o Senhor começa a agir, os seus inimigos começam a lutar entre si e eles começam a se derrotar e Gideão vence aquela batalha só simplesmente como 300 homens. E eles começam a gritar pela espada de Deus e de Gideão, eles começam a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor, a invocar o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor. E quando eles adoravam mais a Deus, mais os seus inimigos eram derrotados. Passe pela prova adorando a Deus e você terá vitória. Passe pela prova, adorando a Deus, a vitória quando confiamos em Deus e em sua palavra podemos alcançar qualquer vitória. Não existe barreira, não existe dificuldade, não existe obstáculo que não cai por terra, não existe demônio, não existe espírito mal do inferno que não caia por terra. Quando você está alicerçado em Deus e na sua palavra. Amém? E eu quero convidar a você a se colocar de pé nesse momento.